Sabe a adultescência que nós falamos? Então, ela também é cíclica e em camadas. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou gente. Eu sou gente que treina gente. E aqui nós treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, com boa vontade, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra A do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. A de alimentação consciente. Nós estamos no ciclo de testar novos primeiros voos, agora já como Fênix. Sim, uma Fênix ainda muito jovem, ainda muito inexperiente nesse novo caminho de vida leve, mas já com capacidade de alçar primeiros voos. E nos capítulos anteriores de alimentação consciente, nós vimos que esse tópico de alimentação consciente não é só sobre comida, e sim sobre tudo que você consome. A questão é se isso te nutre ou te desnutre. A diferença é se isso alimenta o seu ser ou não alimenta. Mais uma pedra fundamental é o Mindful Eating. É sobre ter atenção plena ao que se sente antes, durante e após se alimentar. Na parte de alimentação é sobre se sentar à mesa, degustar com presença, mastigar, sentir o gosto e também ter essa mindful eating no que você consome de tela, de conteúdo, de atenção, de conversa. A próxima pedra fundamental é: se você treina essa atenção plena, você fica mais consciente aos gatilhos e entende por que você está com essa vontade, essa fissura de mastigar. Ou então ficar scrolling, ficar rodando a tela em um determinado momento. Ou então sempre no período da noite, como funciona. Aí você consegue encontrar saídas para suprir uma necessidade que não foi atendida, mas continua sendo uma necessidade, e você supre de uma maneira mais saudável essa necessidade. E é sobre fazer o mínimo viável, mas que continua te levando para o caminho de vida mais leve. A próxima pedra fundamental é sobre o consumo de água, sobre a hidratação. Como tem sido a cor do seu xixi essa semana? Você tem se hidratado? Você tem olhado a cor do seu xixi? E no último áudio, nós juntamos mais um tijolinho. Como é que você tem nutrido e balanceado as três grandes áreas da vida? A primeira, corpo, emoções e mente. A segunda, a área laboral. E a terceira, a área relacional. Essas áreas, elas estão saudáveis e balanceadas ou estão descompensadas, com umas áreas que estão obesas e outras raquíticas? Como foi essa semana, essas três áreas para você, Fênix? E bora aprofundar? E voltando lá à chamada inicial, sobre a adultescência. Lembra dela? Que a gente falou ontem sobre isso? É sobre a maturidade. Adultescência é maturidade. Então, essa adultescência, essa maturidade também é cíclica e em camadas, como tudo na vida. Essas áreas, a corpo, emoções e mente, mais a área laboral, mais a área relacional, é muito comum elas estarem desbalanceadas. Por quê? Porque a gente aprende dessa forma, a gente tem pouca referência de pessoas que têm uma vida equilibrada e que vivem no mundo real, fora de monastério, e que têm essa vida balanceada. E é comum nós sermos estimuladas a uma dessas duas áreas, principalmente a laboral ou a relacional. E então uma área fica mais obesa, fica mais inchada, e a outra área fica mais raquítica. E aí, portanto, o centro fica mais apertado, fica desconfortável. Fora que se não estiver caindo em exaustão,
ou perdendo o relacionamento, ou se metendo em dívidas. Esse é comum, né? É tão comum isso, Fênix. E nós estamos aqui justamente porque nós acreditamos que é possível ter tudo de forma balanceada, de forma cíclica e em camadas. Então, bora! Inspira, expira e mais um passinho. Se concentra. Em qual dessas 3 grandes áreas você percebe que você tem mais facilidade? Que você percebe que você desenvolveu mais? Pensou? E como é que você desenvolveu essa capacidade melhor nessa área? Foi estudo? Foi estímulo? Foi na escola? Foi na família? Quando você era criança, na sua família de origem? Você desenvolveu uma forma de melhorar essa área. Isso é uma sabedoria. Você teve mais maturidade nesta área do que na outra. Pega essa mesma maturidade, essa mesma forma que você desenvolveu essa área e use para balancear as outras áreas. Para que, Suzane, é tão difícil, é tão cansativo, é tão desconfortável? Porque você quer uma vida leve. E é impossível ter uma vida leve com essas 3 áreas desbalanceadas. O eixo fica sem espaço. A roda, ela gira completamente descompensada. Portanto, use essa sabedoria para reduzir e aprender mais e melhorar sobre a outra área. Então, bora avançar, porque o como é que eu uso essa sabedoria? Medindo, olhando. Para que serve isso? Como que a gente faz isso? É o radar. Esse é o radar que a gente olha constantemente. Eu sempre falo, e que eu já expliquei, nós vamos revisar esse radar a cada 3 meses. Então, bora revisar e atualizar a área de alimentação consciente do seu radar da Vida Mais Leve 360? Voltando lá na imagem. Olha para a parte interna do radar. Como é que foram os 3 últimos meses nessa área de alimentação consciente? Desenhe no seu radar. Houve melhora, houve piora ou foi estável comparado a 3 meses atrás? E a forma que a sua versão mais leve se alimenta? Ela continua a mesma? Lembra que eu comentei ontem que o nosso desejo, ele pode ir se alterando e está tudo certo? A sua versão mais leve ainda se alimenta da mesma forma que você escreveu há 3 meses atrás? E avançamos. Quais são os sonhos para o curto prazo? Relembrando, esse curto prazo é para daqui a 3 meses. O que é que você pode fazer na área de alimentação consciente para 3 meses, da próxima vez que a gente estiver fazendo essa revisão? O que é possível para 3 meses? Considerando como está a sua vida, as prováveis mudanças que acontecerão daqui a 3 meses, as suas funções, as suas obrigações, a sua idade, os seus desejos. Tenta colocar um sonho, uma meta factível, real e médio, que é de 3 a 5 anos, para nós sermos realistas. De 3 a 5 anos, o que seria possível mudar de 3 a 5 anos feitos com constância no dia a dia? E agora o longo prazo. Eu coloquei de 3 a 5 até 10, mas eu gosto de colocar o 100 mais. Como é que você quer se alimentar quando você tiver uma pessoa bem idosa? De que forma você quer estar bem idosa ou não? Tanto faz a forma que você vai morrer, porque essa é uma das certezas da vida, a morte é uma das certezas. Como seria? Eu realmente acredito que nós temos um poder de escolha e de influência. O que nós fazemos hoje influencia o nosso futuro.
Ok, só que a gente tem que ficar com um olho no peixe e o olho no gato, e outro olho no gato. Por quê? A gente fica planejando, só que a vida continua acontecendo. Portanto, a gente planeja, mas a vida continua acontecendo. E aí eu te pergunto, especificamente agora mudando para a sua vida que continua acontecendo. Essa semana, como é que foi a sua alimentação consciente? O que você conseguiu avançar, estabilizar ou você regrediu? Quando você se organizou para a semana, você levou em consideração as obrigações, onde você está e os desafios que acontecem na vida? E você tem acolhido as suas imperfeições, desafios, dificuldades? Ou você mesma tem usado-as contra você, se punindo ou, entre aspas, se recompensando? Ah, eu mereço. Ah, também aguentei, não sei o que lá, eu mereço. Eu posso. E fazendo essas recompensas ou punições ao final do dia. Bora pro treino? Fênix, faça anotações no seu Commonplace Book. Preencha a sua roda mais leve 360. O que é que a sua roda mais leve 360 tem te dito na área de alimentação consciente? O que tem acontecido? Que cor tem estado lá? E o que é que você pode fazer para ir melhorando só um pouquinho? Para a cor ir mudando, ficando mais leve, mais verde, considerando a lua interna e a lua externa. E mantenha o olho no radar da vida mais leve que você construiu e que você tem construído. Como foi a tração da roda traseira, as ações que você tinha se planejado fazer para essa semana? E a roda dianteira, que é a direção, é o que você vai fazer, as suas metas e os seus sonhos para a próxima semana. E estão realmente alinhados com a sua versão mais leve? Você tem planejado e guiado a sua vida? Você tem olhado para isso constantemente ou você tem só ouvido? E ouvir já é um passo. Mas qual outro passinho que é possível dar? Um pequeno próximo passo possível. Porque a gente precisa se lembrar, quando a gente tira ações viciosas, nós precisamos observar essas ações e colocar uma outra ação no lugar mais saudável, porque senão vai ser ciclo vicioso. Porque o que nós queremos é a nossa versão mais leve. É sobre aprender e realmente gostar de ser você e gostar de habitar em você. E isso é primeiro uma questão de decisão e depois de treino, prática, dia a dia. E aí, quem é que quer maturidade em todas as áreas da vida, com leveza, um passo de cada vez? Quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira, expira e vem. Um grande beijo e até a próxima.